Pessoal, nessa aula daqui eu vou te mostrar 3 exercícios de bíceps que eu sugiro que você comece a incrementar no treino dos seus alunos para tentar um benefício adicional em hipertrofia. Se você não me conhece, eu sou o professor João Franca, seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui para se inscrever, ativa o sininho para você receber a notificação sempre que uma nova aula for lançada e aproveita para me seguir lá no Instagram se você ainda não é um seguidor. Então, editora, coloca aí @JoãoFranca e também o Instagram da minha empresa, @Elite Formações, e dá uma conferida lá em todos os nossos materiais, as nossas pós-graduações, nossos cursos online e a nossa escola e a plataforma de assinatura mensal, o Time Elite. Chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. E como eu disse, hoje veremos aqui 3 exercícios de bíceps que trabalharão o bíceps em diferentes comprimentos e impondo pico de torque diferentes, e a gente também vai conversar um pouco mais sobre isso para que você possa ter um critério a mais na seleção de exercícios para que o treino do seu aluno, dos seus alunos de uma forma geral, ele seja cada vez mais eficiente e, consequentemente, você consiga ganhar mais autoridade com isso. Lembrando que, além das nossas pós-graduações, então eu sugiro que você siga o Instagram da minha empresa, @Elite Formações, além da nossa pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, a pós-graduação em reabilitação de lesões e correção postural, a escola Time Elite, você também tem outros materiais e outras coisas que você pode aproveitar comigo. Por exemplo, o meu e-book Manual da Musculação, que é o único livro da educação física que de fato mostra na prática os exercícios da musculação analisados de todos os grupos musculares, são mais de 430 páginas, diversos bônus, tem horas de bônus ali de avaliação postural e prescrição de exercícios, enfim. E também tem principalmente a minha consultoria online de treinamento em estética e realinhamento postural. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo e tem desejo de ser treinado ou treinada por mim, eu ser o teu treinador, você tem acesso direto a mim no suporte dos alunos todos os dias lá no WhatsApp. Não tem ninguém que trabalha comigo, sou eu que faço tudo dentro da consultoria online, acompanho todos os meus alunos. Você aprender diretamente comigo, mandar os seus vídeos, eu analisar o seu movimento, dizer o que está certo, dizer o que está errado, você corrigir isso daí e você de fato ter todo esse aprendizado para levar para o resto da vida, além de melhorar o teu físico, você entender a seleção dos exercícios, o critério ali. Então, se você tem o desejo de ser treinado por mim, é só me chamar lá no meu direct do meu Instagram para você ser treinado por mim dentro da minha consultoria online de estética e realinhamento postural. E se você vier do vídeo, você tem um desconto exclusivo aí em todos os planos. Então, é só me chamar no direct lá do meu Instagram. Seguinte, gafanhotos, o bíceps braquial, a gente sabe que ele é dividido em 2 cabeças, né? Então, a cabeça longa e a cabeça curta. Ambos se originando a cabeça longa aqui no tubérculo supraglenoidal, no lábio supraglenoidal, se bem me recordo, tá? Enfim. Temos também a cabeça curta se originando ali no processo coracoide da escápula, e ele vem ambos se inserirem aqui na articulação do cotovelo. Portanto, eles cruzam a articulação do cotovelo e cruzam a articulação do ombro. Porém, se a gente for analisar a capacidade que essas 2 cabeças têm de atuar na articulação do ombro, a gente vai ver que tem uma distinção aí entre a cabeça curta e entre a cabeça longa. Sabemos que o bíceps, ele é um flexor do ombro, principalmente aqui nós temos a cabeça curta fazendo isso. Nós temos a cabeça longa com um potencial abdutor da articulação do ombro. Nós temos um potencial de rotação medial pela cabeça curta. Nós temos um potencial de adução transversal ou adução horizontal do ombro pela cabeça curta também. E a gente sabe que ambas realizam a flexão do cotovelo e também realizam o quê? A supinação aqui do antebraço. E com o ombro em hiperextensão, a gente tem um alongamento de ambas as cabeças. Entendido isso de uma forma mais simplificada, a partir dessas informações você precisa entender que, sabendo a anatomia funcional do bíceps, nós podemos pensar em ter mais critério na seleção de exercícios para que a gente possa trabalhar o bíceps em diferentes comprimentos e principalmente impondo pico de torque externo ao bíceps com ele em diferentes comprimentos. A maioria dos exercícios para bíceps tem um perfil ascendente de resistência. Um perfil ascendente de resistência basicamente é o quê? Enquanto ocorre a fase concêntrica, a gente tem um aumento do braço de resistência. Ou seja, à medida que ocorre a fase concêntrica,
a resistência faz mais força contra a mão do Marcos, empurrando o cotovelo em extensão, exigindo mais força de contração do bíceps. Ou seja, à medida que o bíceps encurta, é onde a resistência vai ficando mais difícil, o que basicamente não condiz com o perfil de produção de força dos músculos, né? À medida que o músculo está encurtando, ele vai perdendo capacidade de produzir força. E é onde, inclusive, ele vai aumentando o braço de resistência externa, ficando mais difícil quando ele está prejudicado para produzir força. Então, basicamente, a maioria dos exercícios tem esse perfil de resistência ascendente. Aí é que está a grande sacada. É você, por exemplo, em exercícios, você alterar esse perfil de resistência. O que significa isso? No começo do movimento fica difícil e à medida que ocorre a flexão do cotovelo, a fase concêntrica vai ficando fácil. Existem máquinas com polia de raio variável que pode permitir isso daí e você pode manipular isso também numa polia em alguns exercícios e eu vou mostrar 3 exercícios hoje que você pode trabalhar o bíceps em diferentes comprimentos e impor pico de torque em diferentes comprimentos. Então manipular o perfil de resistência e o comprimento do músculo, peça-chave ali para a gente conseguir maximizar a hipertrofia. E como o bíceps é um músculo altamente sensível ao estímulo, à ativação, ele não é um músculo que precisa, hipotetizamos, né, de um alto volume de treinamento para ter um resultado significativo, diferente de outros grupos musculares. Lembrando que nós não temos trabalhos que evidenciam a hipertrofia regional do bíceps, ou seja, tal exercício hipertrofia mais a porção distal, tal exercício hipertrofia mais a porção média, tal exercício hipertrofia mais a porção proximal. Em suma, não temos trabalhos que comparam exercícios que fazem isso com essa hipertrofia, né, um processo crônico de adaptação musculoesquelética, válidos, bons trabalhos, corretamente conduzidos. Então o que acontece? A gente pode hipotetizar as coisas. E cuidado com os trabalhos que vocês veem a respeito de ativação eletromiográfica, porque eletromiografia não prediz hipertrofia, porque a eletromiografia nada mais é do que a captação do sinal elétrico do músculo de forma aguda, naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, naquela condição. Não significa que a captação de sinal elétrico que está acontecendo naquele momento, ela vai se refletir de forma crônica em uma adaptação em hipertrofia. Ou seja, não levem eletromiografia como regra principal para hipertrofia. Isso é um grande erro. E cuidado com os artigos que vocês usam como referência. Tem muito artigo aí que é ruim, que foi mal conduzido. Dito isso, vamos para um exercício aqui que muita gente comete erro no julgamento, na seleção de exercício. Marcos, senta ali no banco inclinado, por favor. Eu acho que todos vocês conhecem rosca direta no banco inclinado em 45 graus. Muita gente usa esse exercício para dizer que está trabalhando o bíceps em comprimento longo. Por quê? Porque o ombro ele está em uma hiperextensão. Se a gente for olhar a posição do tronco do Marcos, ele está aqui. Para o ombro estar numa posição neutra, ser considerado neutro, o braço teria que estar ao lado do corpo. Aqui seria a posição neutra do ombro. Nessa posição, ele está em uma hiperextensão. Basicamente aí, sei lá, de uns 40 graus, 45 graus talvez. Não tem um goniômetro no olho, mas é aproximadamente isso. Lembra que nessa posição o bíceps ele está em grande alongamento. Aí você vai dizer, então está trabalhando em comprimento longo. Não, ele está alongado. O que seria a teoria que a gente tem hoje de trabalhar o músculo em comprimento longo para favorecer benefício adicional em hipertrofia, que a gente viu com outros músculos, que também foram trabalhos muito mal conduzidos. Trabalhar o músculo em comprimento longo seria impor pico de torque com ele em comprimento longo. Aqui o bíceps está alongado. Só que o pico de torque teria que ser com o ombro e o cotovelo nessa posição. Só que perceba que a resistência ela está o quê? Vertical ao cotovelo, passando colado ao ombro. O que isso significa? Aqui não tem resistência. Ou seja, aqui temos o menor braço de resistência com o músculo alongado. À medida que vai fazendo o movimento, Marcos, sem mexer no ombro, vai fazendo a flexão. À medida que ocorre a fase concêntrica, perceba que a resistência ela aumenta. Então, apesar do músculo estar em comprimento alongado no ombro, ele está encurtando aqui no cotovelo. Aqui é onde teria o pico de torque do exercício. Só que, nessa posição aqui, o bíceps já não está mais em comprimento longo. Ele está alongado, beleza, proximalmente lá, antes, mas aqui ele já está encurtado. Então, não é trabalhar o bíceps em comprimento longo. Aqui a gente está fazendo o que acontece nas roscas de forma convencional, como eu falei no começo do vídeo. Para que a gente trabalhasse o bíceps em comprimento longo, a gente teria o quê? Que impor maior resistência nesse ponto. Por exemplo, se a gente passasse um cabo vindo ali de trás, um cabo na polia,
e iniciasse o movimento. Aí sim, o cabo partindo dessa altura, onde teria o pico de torque. E à medida que ocorreria a fase concêntrica, o cabo ia se aproximar do cotovelo. Aí sim, a gente estaria trabalhando o bíceps em comprimento longo, mas não é o que acontece nesse caso. Mas isso não anula essa variação, porque ainda assim a gente está trabalhando o bíceps com a técnica chamada de pré-estiramento. A gente está trazendo o bíceps para um comprimento bem alongado e favorecendo a sua capacidade de produção de força. Pelo aquele gráficozinho, comprimento, produção de força. Então isso não anula, vamos fazer, Marcos, o exercício, vai lá. Isso não anula o potencial que esse exercício possa ter na sua seleção, mas cautela no seguinte, escápulas bem estabilizadas no banco, ok? E aí que tem um detalhe, durante a flexão do cotovelo, não pode ocorrer uma flexão de ombro. Sobe o cotovelo junto com isso aí, ó. Não pode acontecer esse movimento, ou seja, durante a flexão do cotovelo, o aluno jogar o braço ou deixar o braço aqui, ó, para fazer o movimento. O ombro ele tem que estar sempre sempre em hiperextensão, ó. O ombro sempre em hiperextensão, fazendo apenas um movimento de flexão do cotovelo, sem ter ação na articulação do ombro enquanto executa isso daí. Temos aqui esse primeiro exercício, que você pode incrementar dentro do protocolo de treino do aluno, sabendo que não está trabalhando o bíceps em comprimento longo, mas sim com ele alongado no início do movimento, com a maior capacidade de produzir força. Não é trabalhar o bíceps em comprimento longo. Então, João, como é que a gente poderia, você me pergunta, trabalhar o bíceps em comprimento longo? Como é que a gente poderia manter o ombro em hiperextensão e impor pico de torque nesse comprimento do bíceps? Com ele alongado no ombro e no cotovelo. Aí é que vem uma outra variação, que é a rosca Bayesian. Então, como dito, vamos ver como é que a gente pode trabalhar o bíceps em comprimento longo. Marcos, vem cá. Essa variação de rosca, se eu me recordo, a pronúncia é essa, rosca Bayesian, ou Bayesian, enfim, foda-se qualquer pronúncia. Tá? Basicamente é o quê? Veja que o ombro está em hiperextensão, correto? Olha a posição do tronco dele, o ombro em hiperextensão. Veja como o cotovelo está bem atrás da linha do tronco. Isso é um ombro em hiperextensão. Então aqui a gente tem o bíceps em alongamento. Pode dar um passo para frente e deixar esse cotovelo mais para trás. Bota essa perna na frente e a outra atrás. Aí, melhorou? Estabilização? Tá bem? Ou prefere tocar a base? Ok? Fechou. Estufa o peito. Boa, olha lá. Só que agora veja o seguinte, olha o pico de torque agora aqui, ó. Se a gente for traçar uma projeção contínua, deixa mais aqui, contínua dessa resistência, ó, bem distante do cotovelo. Se a gente for traçar, tá? Bem distante da articulação do cotovelo aqui nesse ponto. Ou seja, à medida que ele flexiona o cotovelo, vai, olha como a resistência, ela se aproxima do cotovelo. Se afastou e veio. Se aproximou. O que significa isso? Um perfil de resistência descendente. Ou seja, o ponto de maior dificuldade está no começo do movimento para iniciar a flexão do cotovelo com bíceps em total alongamento. Isso é trabalhar o músculo em comprimento longo. A gente está impondo o pico de torque com ele, ó, para aqui no final, com ele, não, para no final, atrás, com ele em máximo alongamento. Pico de torque com ele em máximo alongamento. E à medida que ele flexiona o cotovelo, para aqui, a resistência, ó, ela passa colada ao eixo, então reduz o braço de resistência à medida que ocorre, vai, a flexão do cotovelo. Agora tem um detalhe, só o cotovelo agora, vai, faz o movimento, vai, isso, não pode ocorrer movimento no ombro, vai fazendo, não pode ocorrer movimento na articulação do ombro, apenas o cotovelo se movimenta, mantendo o ombro em hiperextensão. E aí o seu aluno, ele pode relatar a percepção de estímulo médio proximal aqui no bíceps, ou seja, essa região proximal, correto, Marcos? Região proximal, ele vai sentir esse feeling dessa região médio proximal sendo altamente solicitada por conta desse pico de torque e comprimento longo. Isso pode até gerar o quê? Pode parar uma dor muscular média proximal no bíceps, pelo dano muscular que está sendo acarretado com pico de torque em comprimento longo. Inclusive, essa variação de comprimento do músculo, impondo pico de torque com ele comprimento longo, é comprovado gerar um pouco mais de dano muscular. Mas isso não significa que seja exercício que deva colocar no final do treino. Não existe uma regra, se coloca no final, se coloca no começo do treino, enfim. Mas aqui a gente tem uma variação de exercício para bíceps, em que você trabalha o mesmo com o músculo, com esse bíceps em comprimento longo, impondo pico de torque em comprimento longo. Já seria totalmente oposto do que acontece nessa rosca no banco inclinado em 45 graus. Então, temos dois exercícios aí que você já pode incrementar dentro do protocolo de treino do teu aluno. E agora a gente vai para outra variação. Porque a gente supõe que essas duas enfatizem mais a cabeça longa, por hipótese. E a cabeça curta, João, tem como a gente direcionar um pouco mais de estímulo para ela? Tem como a gente direcionar e a gente vai para o terceiro exercício agora. Última variação do vídeo de hoje, lembrando que não são só esses exercícios que você vai usar no protocolo de treino, aqui eu estou trazendo apenas
3 variações de exercício, explicando a diferença entre elas, em que você pode, no momento ali de 4, 6, 8 semanas, mantendo o protocolo de treino do teu aluno para você ver como é que vai ser o resultado final, né? Resultado já é final. E depois você troca, existem outras variações, pode ser tema para outras aulas aqui no YouTube. Mas lembrando que, se quiser ser treinado por mim, é só me chamar lá no meu direct para saber mais sobre a minha consultoria online em treinamento. Última variação que veremos hoje é a famosa rosca cruz. O rosca crucifixo, né, se feito de forma bilateral, que basicamente é o quê? Pode ser feito de forma bilateral, se o cross ele for comprido, para poder fazer de forma bilateral com a máxima amplitude, sem o peso bater com o cotovelo ainda em flexão, tá? Podendo ser feito em pé ou sentado no banco, tá? Sentado no banco. Aqui vamos mostrar de forma unilateral, usando o outro lado como apoio. Marcos, segura lá no apoio. Vejam qual que é o exercício. Roda o cotovelo para baixo, estufa o peito, levanta o cotovelo, vai. Então perceba que temos uma flexão da articulação do cotovelo, movimento executado principalmente pelo braquial e também pelo bíceps braquial. Só que olha a posição do ombro do Marcos. Aqui, ó, aqui, isso. Olha a posição do ombro do Marcos. Que posição é essa do ombro, pequeno gafanhoto? O ombro está em uma abdução em torno de 90 graus e em rotação lateral. Lembra que a cabeça curta do bíceps braquial, ela tem um potencial para adução transversal e rotação medial do ombro. Se o ombro está em abdução e em rotação lateral, essa cabeça curta do bíceps tem um aumento no seu comprimento. Inclusive, eu e o professor Thiago Mata, que é um dos professores da minha pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, e por falar em pós-graduação, no final de semana passado, do dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, não sei quando você está assistindo, eu ministrei na minha pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, que ocorre no sábado à tarde e no domingo pela manhã, a disciplina de bíceps, tríceps e deltoide. Durante 9 horas, abordei junto com os alunos da pós as várias variações de bíceps, de roscas, de tríceps, extensões de cotovelo e principalmente de deltoides. Elevações do braço, desenvolvimento, exercícios para trapézio, exercícios para serrátil anterior, em suma, 9 horas de prática diretamente aqui do CT, onde a nossa pós-graduação é gravada. Em suma, uma aula 100% prática. E se você quiser de fato aprender de verdade biomecânica na prática com os maiores professores do Brasil, eu, Thiago Mata, professor Bruno Leitão, professor Thiago Trindade e professor Walter Krause Neto, Jonato Prestes, enfim, diversos nomes, os maiores nomes da educação física no Brasil, é só você procurar, deve ter na descrição do vídeo aqui embaixo, ou você acessar o Instagram da minha empresa editora, coloca aí de novo, @eliteformações, lá você vai ter mais informações sobre a nossa pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento. Isso aqui é basicamente só um gostinho, é 0,1% do que você aprende na pós-graduação. Aqui a gente está indo direto ao ponto, mostrando a cinesiologia e a biomecânica, que são coisas diferentes. Então já fica aí o recado. Então sabemos que nessa posição a gente favorece, né, a cabeça curta. E eu e o professor Thiago Mata, que é um dos professores da pós, que tem a disciplina de eletromiografia, e ele trouxe, inclusive, quando ele ministrou a disciplina da pós, um eletromiógrafo, usou o Marcoleta, que é o nosso modelo oficial, colocou o eletromiógrafo na coxa, né, reto femoral, né, quadríceps, que mais? No coxo, foi membro inferior, né? Trouxe o eletromiógrafo e mostrou na hora a eletromiografia e ele aborda essa disciplina na pós durante 9 horas de prática. Absurdo, o cara é um dos maiores nomes de eletromiografia do Brasil. E vai quebrar vários mitos que muitos professores espalham aí de forma errada em rede social. E ele traçou em um programa de análise biomecânica chamado OpenSym, como é que se comportaria cabeça longa e curta nessa posição de ombro para executar a flexão de cotovelo. Isso é um programa internacional de análise biomecânica para testes. E o próprio programa, ele mostrou que nessa condição, a cabeça curta do bíceps está mais favorável a atuar no movimento, em comparação à longa que está prejudicada. Por isso a nossa hipótese se confirmou, mas precisamos de estudos crônicos, um ensaio clínico randomizado, por exemplo, que mostre que essa variação de fato tem o maior potencial hipertrófico em comparação à cabeça longa. Então a gente precisa comparar a hipertrofia pré e pós de ambas as cabeças, né, para ver se de fato vai ter uma diferença em hipertrofia. Mas a hipótese, a partir da análise biomecânica, está correta. Falta se confirmar com trabalhos.
os artigos. Mas essa aí é a teoria. Então, marcoleta, segura lá na polia para fazer o exercício. Você me pergunta, João, então de que forma eu faço a prescrição desses exercícios no protocolo de treino? Pequeno gafanhoto, isso depende do nível de treinamento do teu aluno, da capacidade dele de se adaptar ao estímulo e se recuperar para uma próxima sessão. Como eu disse no início, o bíceps aparentemente não é um músculo que precisa de um alto volume para ter uma boa solicitação nos exercícios. Então, se você manter aí, 12 séries semanais de estímulo para esse músculo, só que são 12 séries válidas, você já pode provavelmente colher um resultado satisfatório em hipertrofia. De que forma? Você poderia colocar 2 séries válidas desse exercício, 2 séries válidas da rosca Bayesian e 2 séries válidas da rosca no banco inclinado em 45. E o que seriam séries válidas, João? Séries válidas são aquelas séries em que o aluno cessou o estímulo, faltando 1 a no máximo 3 repetições para chegar à falha, ou seja, deixou de 1 a 3 repetições na reserva. Então, se ele parou a série em 8 repetições, mas sabendo que ele só faria 9, 10 ou no máximo 11, a série já é válida. Se ele parou o estímulo sabendo que poderia fazer mais 5, 6, 7, 8, 9 repetições, não é uma série válida. Se ele falhar, é uma série válida. Então, isso são séries válidas. Então, 2 séries válidas em cada um desses exercícios já tem 6 séries. Mas, João, você não falou 12 por semana? Sim, você tem 6 séries já em uma sessão. Treina mais uma vez na semana, 12 séries. Então aí está uma sugestão de prescrição de intervalo de descanso, pelo menos 90 segundos entre as séries. Entre 90 segundos a 2 minutos, 2 minutos e 30 para esses exercícios de bíceps, parece ser interessante para manter a performance em uma correta progressão de carga. Esses foram os 3 exercícios, só que ainda tem mais uma informação aqui para vocês. Gafanhotos, chegamos ao fim da nossa aula. Lembrando, se você ainda não está inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para sempre que uma nova aula for postada aqui você receber notificação. Deixa o like aqui, compartilha com teus amigos. Lembra de me seguir no Instagram, @JoãoFranca, e seguir a minha empresa, @Elite Formações. E sobre a pós-graduação em biomecânica e periodização do treinamento, é só você acessar o Instagram da Elite Formações, da minha empresa, que você vai ver lá as informações sobre a escola, sobre a pós-graduação em biomecânica e periodização e sobre a pós-graduação em reabilitação de lesões e correção postural.